Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à plataforma Teams para mais uma aula da disciplina de sistemas elétricos. Como eu havia conversado, as aulas de hoje e da semana passada, elas estão relacionadas, tá? Então, hoje nós vamos estar vendo, né, os componentes de comandos elétricos que nós mencionamos na aula anterior, tá? Bom, o tópico da nossa aula de hoje, né, trata dos principais componentes de comandos elétricos, que são o disjuntor termomagnético, deixa eu colocar meu laser aqui, o fusível, o relé térmico, botoeira, contator, disjuntor motor, relé temporizador, lâmpadas de sinalização e os alarmes sonoros. Os comandos elétricos, pessoal, né, acionados de forma convencional, utilizam componentes eletromecânicos para comandar, monitorar e sinalizar a operação de motores elétricos trifásicos. Por isso que na aula anterior nós vimos comandos elétricos, né, conceitos básicos, assim como motores trifásicos, tá? Os principais componentes são aqueles que nós já vimos no slide anterior, que são disjuntores, fusíveis, relés térmicos, botoeiras, contatores, relés temporizadores, lâmpadas sinalizadoras, alarmes e sirenes. Bom, agora vamos desmembrar, né, os componentes, né, conforme as suas funções. Os disjuntores fusíveis e relés térmicos têm a função de proteger o circuito e o motor de sobrecarga e curtos-circuitos. As botoeiras, contatores e relés temporizadores têm a função de acionar e desligar o motor. As lâmpadas e alarmes sonoros têm a função de monitorar e avisar sobre o estado normal ou anormal do motor, beleza? Vamos conhecer um pouquinho sobre disjuntor termomagnético. Ele tem o objetivo de proteger o circuito do motor de sobrecorrentes ou curtos-circuitos. Atua através de uma bobina magnética ou de uma liga bimetálica. A bobina atua quando a corrente é muito alta e com uma elevação muito rápida, característica de uma corrente de curto-circuito. A liga bimetálica ela se deforma com o aumento da temperatura, causado pelo aumento de uma corrente que se eleva lentamente, característica de uma sobrecarga. Conforme a gente já aprendeu, né, em aula anterior, os disjuntores utilizados para circuitos de motores, eles são os de curvas C e D. Lembrando, os de curva C de 5 a 10 vezes o valor da corrente nominal. São cargas de natureza indutiva, né, que apresentam picos de corrente no momento da ligação, como é o caso de ar-condicionado, micro-ondas e os motores. A curva D, né, são de 10 a 20 o valor da corrente nominal, que são cargas altamente indutivas que apresentam elevados picos de corrente no momento de ligação, como grandes motores, transformadores. Vamos estudar agora um pouquinho de fusível, beleza? Os fusíveis, eles são constituídos por um condutor de seção reduzida, em relação aos condutores da instalação. São montados em uma base de material isolante. Os aplicáveis em motores são os de ação retardada,
para que não atuem na partida do motor, onde ocorre o pico de corrente. Os mais aplicados são o NH, que é esse aqui da foto, deixa eu colocar meu laser, peraí. Esse aqui, tá? Eles são aplicados na proteção de sobrecorrentes e curto-circuito em instalação elétricas industriais. Atendem correntes nominais de 6 a 1.250 amperes. E do tipo diazed, que são esses daqui, tá? Eles são utilizados na proteção de curto-circuito em instalações elétricas. Eles são bastante seguros, permitindo o seu manuseio sem riscos de choque. Atendem a correntes nominais de 2 a 100 amperes. Possuem indicação de atuação através de uma espoleta colorida que indica a corrente nominal do fusível, tá? Pessoal, eu coloquei aqui uma observação, tá? Quando são utilizados disjuntores, não há necessidade de utilizarmos os fusíveis, beleza? Nós vamos conhecer agora um pouquinho de relé térmico. O relé térmico é um dispositivo de proteção responsável por proteger os motores elétricos de possíveis anomalias, como sobreaquecimento, quando o rolamento do seu eixo começa a travar, solicitando mais esforço mecânico para poder girar, e trabalhando com corrente mecânica acima da nominal. Deste modo, ele solicita mais corrente da rede para tentar compensar o peso no seu eixo. É instalado próximo ao motor para ter maior sensibilidade ao aumento da corrente e, consequentemente, da temperatura. Sua atuação é através de um bimetálico que se deforma com o aumento da temperatura e assim atua desligando o circuito do motor. Possui um botão de teste para identificar se o componente irá funcionar em caso de alguma anomalia, como mostra ali, né, na figura, tá? A quantidade de corrente que um relé térmico suporta pode ser ajustada no próprio equipamento através de um disco que é ajustado manualmente, tá? Conforme mostra ali também a setinha. Bom, vamos conhecer agora um pouquinho de botoeira, tá? Então, a figura ilustra várias botoeirazinhas. A função da botoeira é estabelecer ou interromper a carga em um circuito de comando, a partir de um acionamento manual, ou se estabelece ou interrompe. Normas NR26 de sinalização de segurança e NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, tá? Ela tem que atender a essas normas. As cores das botoeiras seguem um padrão de acordo com a sua função, tá? Ligar da partida ao arranque, se estabelece o verde ou preto. Para desligar, parar ou botão de emergência, se estabelece a cor vermelha. Para eliminar condição perigosa ou iniciar um retorno, se estabelece a cor amarelo. Para funções diferentes dessas que a gente já comentou até então, né? Ou o azul ou o branco se estabelece. Padrão de instalação. Bom, o padrão de instalação a ser seguido é em posição vertical. O botão desliga deve ficar em cima do botão liga. Na horizontal, o botão desliga deve ficar à direita do botão liga, tá? Então, esse é o padrão de instalação de botoeira. Vamos conhecer agora os tipos de botoeira.
Chave seletora. Possui duas ou mais posições, como ligar ou desligar. O problema é quando há uma falha de energia elétrica. Deixa eu colocar o meu laser. E a botoeira estiver acionada para ligar. Quando a energia volta, o circuito vai voltar a trabalhar de onde estava, o que pode ser um problema de segurança. Por quê? Imagina todas as cargas entrando ao mesmo tempo. Isso vai gerar um pico de corrente, tá? Botoeira sem retenção. Possui um contato normalmente aberto ou fechado, dependendo da sua função. Acionar ou desligar o circuito. E somente troca de estado quando ela é acionada. Ela traz uma grande vantagem, que é a segurança em caso de uma queda de energia, uma vez que o circuito só é acionado novamente se o botão for pressionado. Então, no caso de uma queda de energia, eu posso entrar com as cargas de uma forma mais pausada, entendeu? Eu posso entrar com blocos de cargas em instantes distintos. Botoeira de impulso duplo. Possui dois botões de pulso juntos, no qual normalmente um é verde e o outro é vermelho, né? Aqui nessa foto não dá para identificar? Dá, né? O verde e o vermelho. Botão cogumelo, tá? Esse daqui é utilizado como botão de emergência para desligar um circuito rapidamente em caso de problema. Então, até o design, né, a forma dele é bem propícia, né, para uma emergência, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho de contator. Contator é um conjunto de contatos que é acionado por eletroímã, ou seja, por efeito eletromagnético. Possui 3 contatos de potência que alimentam o motor e permitem a comutação das correntes elevadas sem danificá-lo. E possui também outros contatos chamados de auxiliares, que permitem a comutação de correntes mais baixas. Os contatos podem ser normalmente aberto, NA, ou normalmente fechado, NF. Isto significa que sem o acionamento do contador, estes são os estados normais dos contatos. Quando o contador é acionado, todos os contatos trocam de estado, ou seja, se o contato é acionado, né, se ele tiver no normalmente fechado, ele vai mudar de estado, vai ficar normalmente aberto e vice-versa, né? Então, ou seja, no NA, os NAs fecham e os NF abrem, né? E quando é desligado, os contatos voltam ao seu estado normal. Vamos conhecer agora as principais partes do contator. Bom, o contator ele é composto de uma bobina, um núcleo, contatos e mola, tá? A bobina é um enrolamento de cobre que cria um campo eletromagnético. Quando a bobina é alimentada através dos terminais A1 e A2, promove o deslocamento do núcleo de ferro magnético. O núcleo ele é construído por lâminas de material ferromagnético e conta com duas partes separadas por ação mecânica de mola. Uma destas partes do núcleo está acoplada aos contatos e quando há movimento do núcleo, ocorre o acionamento dos contatos. Os contatos basicamente são lâminas metálicas que têm a função de chaveamento, sendo responsáveis pela condução de correntes, de cargas e correntes de comando. A mola.
A mola ela é responsável por colocar os contatos na posição de repouso, no momento em que a bobina for desconectada da fonte de energia. Beleza? Bom, agora vamos conhecer um pouquinho de disjuntor motor. O disjuntor motor é um dispositivo de proteção e manobra de motores elétricos, proporcionando proteção contra curto-circuito, sobrecorrente e falta de fase com uma atuação extremamente rápida. O disjuntor motor ele proporciona uma grande proteção e poder de manobra a motores elétricos, já que possui uma chave para manobra. O grande diferencial desse disjuntor é conseguir reunir funções de fusível, relé térmico e contator em um único dispositivo. Dessa forma, é possível economizar uma grande quantidade de espaço no painel de controle do motor. Interessante, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre relé temporizador, a função dele e os tipos disponíveis, tá? A função do relé temporizador é realizar operações de comutação de acordo com o tempo que é ajustado. Após esse tempo ser excedido, seus contatos comutam. Os tipos são temporizador com retardo na energização ou delay. Após energizar sua bobina, dá-se início à contagem do tempo que foi inicialmente ajustado. Ao atingir o tempo, ocorre a comutação dos contatos, os quais permanecem nessa posição até que a alimentação seja retirada. Temporizador com retardo na desenergização, off delay. Após energizar sua bobina, ocorre a comutação instantânea dos contatos. Ao atingir o tempo, ocorre a comutação dos contatos que retornam para sua posição original. Temporizador cíclico. Após energizar sua bobina, os contatos comutam e voltam para sua posição original ciclicamente. Existem duas regulagens de tempo, uma que define o tempo que os contatos ficam comutados e uma que define o tempo que os contatos ficam em sua posição original. Beleza? Agora nós vamos conhecer um pouquinho das lâmpadas de sinalização, para que serve, quais são as NRs que elas devem seguir, né? E as cores, né? Como é que elas o que elas estão sinalizando, né? Bom, as lâmpadas de sinalização, elas servem para mostrar o que está acontecendo no circuito por sinais luminosos. Elas devem seguir as normas regulamentadoras, que são as NRs 12 e 26. Bom, as cores, elas indicam o seguinte: o verde é máquina em perfeita condição de funcionamento, pronta para operar. O vermelho, estado de alerta, máquina parada, seja por dispositivo de emergência ou de proteção. O amarelo, alarme de falha, grandezas do sistema como temperatura, atingindo o valor máximo. Branco, circuito pronto para funcionar, indica que tudo está normal. Azul, função qualquer que não seja nenhuma da que a gente já falou até então. Beleza? Show? Legal. Então, vamos continuar, que está terminando, tá? E, por fim, vamos conhecer agora um pouquinho de alarmes sonoros, tá? Os alarmes sonoros, eles podem ser campainhas, buzinas, cigarras e outros. Eles podem ser utilizados em máquinas e dispositivos que se movimentam para chamar a atenção, como, por exemplo, pontes rolantes.
As buzinas, elas são usadas para indicar o início de funcionamento de uma máquina para que ela permaneça à disposição do operador. As campainhas são usadas para indicar anomalias em máquinas e equipamentos, por exemplo, um motor que entra em sobrecarga. O alarme chamará a atenção do operador para as providências que são necessárias realizar. Beleza? E assim, pessoal, nós terminamos mais uma aula, mais uma base tecnológica. Com isso, a gente fecha, né, o conteúdo para a nossa avaliação da próxima semana, do dia 3 de novembro, tá? Faça um bom proveito do material que está sendo disponibilizado aqui para vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer troca, me chamem no chat, tá bom? Um grande abraço. Tchau!